Programa não recomendado para menores de 10 anos. Programa Mais Saúde de ontem, que está tendo essa semana o privilégio de termos a presença da doutora Cláudia Eckley, ela que é professora do Departamento de Otorrinolaringologia da Santa Casa aqui de São Paulo. Então, esse tempo seco, né, que vai propiciando nesse começo de outono e nos trazendo algumas consequências. Agora está lá no Canção Nova Play, vocês vão lá e assistam, porque tem dicas ótimas, mas a que eu queria trazer hoje novamente é o detalhe que, se você não tem um umidificador, né, Cláudia? Os antigos, vovô, vovó, lá no interior, o que eles faziam? Uma bacia com uma toalha molhada. E isso resolve, não resolve, Cláudia? Resolve, porque aumenta a umidade relativa do ar. Nós falamos disso, mas eu queria também abordar a importância da hidratação, que as pessoas esquecem de beber água no inverno. As pessoas têm menos sede no inverno e o ar está mais seco, então nós estamos perdendo água, né? Então a gente tem que beber o dobro, mesmo sem sede. Tem que sempre beber muita água. Você vê que nessa época a gente sente a garganta seca, o nariz seco. A hidratação do corpo é muito importante também, para ajudar nessa secura que vem de fora. E como a gente produz líquidos, né? Fiquei boba, a doutora Cláudia comentou que esse muco que nós temos, né, durante um dia inteiro equivale a 1 litro. Quase isso. Que você produz e que depois engole, etc e tal, e ele tem uma função, assim, de proteção imensa. Agora, por que estamos tão alérgicos ultimamente, né? Porque falou de assunto respiratório, eu tô logo lembrando de rinite, né, as ites. Esta é a época das ites, por sinal, né? Você vê que só começar a virar o tempo, ou ter essas mudanças bruscas de temperatura, ou chover menos, os alérgicos, coitados, começam a sofrer, né? Então, o acordar de manhã, as pessoas confundem muito, sabe? Rinite com resfriado. Então, muitas vezes elas falam assim, eu tô sempre resfriado, eu tenho muita sinusite, que também é uma confusão com rinite. Vamos esclarecer hoje. Vamos ver se a gente consegue explicar melhor isso para desembrulhar o rolo aí. Então, assim, a diferença entre um resfriado e a rinite, essa é uma grande diferença, porque os sintomas são parecidos. O que é sintoma de rinite? Acordar de manhã espirrando, geralmente de manhã quando eu saio da cama, que eu estava com o corpo quentinho, e aí eu tomo um golpe de ar, como diziam os nossos antigos, né? Eu mudo do quentinho para o frio. Sim. Aí o nariz começa a escorrer, eu começo a espirrar, o nariz pode dar uma entupidinha, eu tenho que assoar o nariz várias vezes nesse período da manhã. Isso normalmente não é resfriado, se acontece todo dia de manhã na hora que eu acordo. Isso é um sintoma clássico de rinite alérgica, né? De uma rinite mesmo não alérgica, mas associada a essas mudanças de temperatura, quente, frio, frio, quente, né? Então isso a gente vê muito nessa época do ano, aumenta muito. Aí o que acontece? Quando eu começo a escorrer o nariz, é como se fosse uma inflamação do nariz causada por essa mudança de temperatura, né? Aí eu tenho um inchaço da mucosa do nariz. Os tecidos que estão lá dentro, que eu tinha mencionado na primeira conversa, que estão lá para filtrar, para limpar o ar, na hora que eles inflamam, eles incham muito. Então eles passam a ocupar o espaço do nariz e aí entope o nariz. E entope o nariz e não deixa entrar e sair aquele muco que a gente produz. Eu estou produzindo até mais, né? E não tem para onde ir. Fica paradinho aqui nos seios da face, que são cavidades que nós temos dentro dos ossos aqui do crânio, né? Na bochecha, no meio dos olhos, na testa. Eu estou descrevendo isso, quem tem rinite e sinusite sabe direitinho o que eu estou falando, porque já sentiu, né? Esse peso na bochecha, o peso na testa, como se tivesse um tijolo na cabeça. Isso acontece porque trancou tudo aqui, eu não consigo eliminar o catarro, fica tudo preso, congestionado e dá uma dor, uma pressão muito grande na face, né? Isso é extremamente desagradável. Quando é de cunho alérgico, geralmente é pior nessa hora que eu acordo de manhã, espirro, 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 entope, depois vai melhorando, ou pior quando eu entro em contato com uma coisa que me dá alergia. Por exemplo,
Tem gente que é alérgica a pó, a fungo, a perfume, cheiros fortes. Então, toda vez que alguém passa um produto de limpeza ou a própria pessoa mexe lá com um produto de limpeza, com cheiro mais forte, começa a espirrar, entope o nariz, dá dor de cabeça. Né? Isso é uma rinite alérgica, uma rinite ou uma sinusite. De carteirinha. Clássica, né? Vai tomar condução, alguém passou um perfume mais forte, já começa a espirrar, espirrar, espirrar. Né? Porque você está num ambiente onde as outras pessoas não sabem que você é alérgico. Né? E aí aquele odor forte deflagra a alergia. Mas o próprio ar frio pode dar isso. Quer ver outra coisa que dá muita alergia? Pelo de bichinho de estimação. Pelo de gato, cachorro. Tem gente que tem muita alergia a isso. Então, ela só percebe porque, por exemplo, ela não tem o bichinho de estimação, mas ela vai visitar alguém que tem o bichinho de estimação e quando entra lá já entope todo o nariz, começa a coçar, espirrar. Então, eu acho que é muito importante a pessoa que tem esses sintomas respiratórios ficar atento para os gatilhos. Olha que interessante, toda vez que eu vou na casa desta pessoa que tem mais tapete ou que tem bichos de estimação, eu fico pior. Toda vez que eu vou em tal ambiente que é mais fechado ou mais úmido, eu fico pior. É importante a gente entender isso até para o próprio ambiente de casa, porque se a gente não faz essa associação, a gente não percebe que dentro da nossa própria casa tem coisas que estão estimulando a minha alergia. Eu sempre vou ser alérgico. O ar está frio e está poluído, que já vai estimular a minha alergia. Talvez eu não devesse ter mais estímulos dentro de casa, porque não vai ajudar, né? Então, por exemplo, se eu tenho rinite alérgica, a minha casa deveria evitar toda e qualquer superfície que possa grudar pó, grudar coisinhas que me dão alergia. Então, no meu quarto, não deveria ter quadros na parede, prateleiras, bichinho de pelúcia, tapetinho, cortina felpuda, porque tudo isso acumula pó. Né? Como é que eu devo limpar o ambiente da minha casa quando eu tenho alergia? Com um pano úmido. Varrer nunca, porque quando eu varro levanta todo aquele pó. Ah, mas não sou eu que limpo. Não tem importância, o pó levanta e vai assentar em cima da sua cama, do seu travesseiro. Exatamente. Na hora que você deita de noite, você vai respirar todo aquele pó e vai atacar a rinite. Então as pessoas me falam muitas vezes, eu tô ótimo durante o dia, só deitar meu nariz entope. Exatamente. Né? Será que esse travesseirinho não é de alguma coisa que possa estar alimentando a alergia? Por exemplo, travesseiro de pena. Pena, né? Eu falei pena de animal dá alergia. Floquinhos de espuma que também pode dar alergia. Então, a pessoa que tem sintoma respiratório tem que tomar cuidado até para ter um travesseiro antialérgico. Trocar com frequência a fronha. O ácaro é um bichinho, é uma espécie de inseto. Feio. Para os alérgicos, esse ácaro, né, ele não faz bem, porque ele tem substâncias nele, proteínas, que estimulam muito a alergia. Olha. E ele come a nossa pele que descama, o nosso cabelo que descama, que fica lá no travesseiro, no colchão. Então, bem colocado, uma capinha anti-ácaro no colchão. Se eu não posso trocar o travesseiro, pelo menos uma capa anti-ácaro para esse travesseiro. Perfeito. Trocar a fronha várias vezes. Sabe, parece besteira isso, mas são coisas pequenas que têm um custo baixo e faz muita diferença quando você tem uma criança alérgica em casa. As crianças sofrem mais de alergia do que os adultos. Inclusive eu falo brincando, mas é verdade. A alergia, a rinite alérgica é uma das poucas coisas que melhora quando a gente fica mais velho. Olha, uma das raras coisas que Tudo melhora. o resto tende a piorar, mas a alergia melhora. As crianças têm muita rinite, na adolescência volta a dar uma pioradinha, na vida adulta o alérgico até esquece que é alérgico. Só vai ter crise no inverno, se abusar, se expor numa quantidade muito grande, é uma coisa que dá alergia a ele. Olha a dica do programa de hoje, vamos olhar como é que está aquele travesseiro, aquela fronha, né? Aquele colchão. E o sol é bactericida, né? Sim. Então é importante a gente podendo colocar cobertor depois, assim, no sol. Isso é bem coisa da Europa, né? Que o pessoal sai do inverno, quando chega o verão, né? Bota tudo no sol para dar uma arejada, né? E, gente, são coisas assim, como a doutora Cláudia falou, pequenas, mas que fazem toda a diferença. Aí você põe lá a toalha molhada do lado da cama. Aí você já começa a dar mais conta, assim, de ver como é que tá o travesseiro, né? E cada dia do programa vocês vão conhecer uma técnica
para melhorar a sua qualidade de vida, porque alergia é muito chato, tá? Bom, nós amanhã voltamos, porque já me colocar a plaquinha do encerrar, e a doutora Cláudia vai estar essa semana toda conosco. Você pode, inclusive, gente, vocês podem mandar um e-mail aqui, maissaude@cancanova.com, e fazer perguntas, assim, a próxima vez que a doutora Cláudia vier, a gente faz a pergunta para ela, tá? Obrigada, Cláudia. Até amanhã. Obrigada, Gisela. Até amanhã.